Muito boa noite. Mais uma terça-feira, cumprindo aqui mais uma live. E hoje vamos falar sobre como emagrecer o cérebro. Mas como assim, Simone? Como que eu vou emagrecer o cérebro? Não tem como emagrecer o cérebro. Enquanto vocês vão entrando, eu vou aqui explicando o que eu quero dizer com emagrecer o cérebro. O meu trabalho com o emagrecimento inteligente, ele também vai tratar de questões de ansiedade que levam as pessoas a o vício da comida, a compulsão alimentar e ao sobrepeso. Então é um trabalho que eu desenvolvo já há 3 anos, mais de 3 anos, vão para 4 anos agora, e com alguns resultados muito bonitos, muito interessantes acerca do emagrecimento, de pessoas que desejaram aprofundar a sua psicoterapia para essa finalidade. Então, nós continuamos falando de ansiedade, porém voltada para as causas do emagrecimento. É o tema da live de hoje. Então, por isso, emagreça seu cérebro. Está explicado. Através de alcançar a libertação das verdadeiras causas que levam uma pessoa a desenvolver um mau hábito que vai tornar-se um vício pela prática, pela repetição, essa pessoa ela é capaz de tornar-se magra e permanecer magra. E aí sim nós diríamos que ela vai conseguir emagrecer o seu cérebro, porque ela não tem mais atitude de uma pessoa compulsiva, de uma pessoa que fez do alimento, da comida, uma forma de obter prazer, única forma, ou forma principal, e fazendo isso de maneira exagerada. Sejam bem-vindos. Eu quero então dizer a vocês a respeito de como nós começamos a trabalhar com isso. Eu fiz uma formação há alguns anos e essa formação ela ensinava sobre técnicas e ferramentas destinadas a reprogramar o cérebro e com o objetivo de criar novas conexões neuronais, assim chamamos, e então, dessa forma, as pessoas iriam programar novos hábitos alimentares. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu entrei atrasado, vou fazer uma pausa aqui para cumprimentar vocês. Como essa live ela fala sobre o emagrecimento inteligente, emagreça seu cérebro, é o tema. Se vocês quiserem aqui então enviar um aviãozinho para aquele amigo, aquela amiga, aquele querido que você deseja que também venha conosco para participar, fiquem à vontade, viu? Quem não quer ter uma vida mais saudável, quem não quer atingir um peso ideal e permanecer com ele. Então também permaneçam conosco até o final da live, porque essa é o tema da live de hoje, esse é o objetivo que nós vamos cumprir aqui. Nós vamos contar como uma pessoa consegue eliminar peso e permanecer com esse peso. Não é apenas reprogramando o cérebro, é do presente para o futuro, com relação às ações, aos hábitos alimentares, porque tem outros envolvimentos aí. Então,
realizando essa formação, que foi uma formação em coaching com um instituto que eu fiz, que eu frequentei, que é de Curitiba. Eu tive uma clareza, que nós podemos chamar assim, de que por detrás desses hábitos não bons, esses hábitos alimentares prejudiciais, o comer em excesso, tinha um contexto de vida de cada consulente. E esse contexto de vida, ele precisa ser compreendido, esse contexto, ele precisa ser conhecido e ter as causas, então, desses maus hábitos encontradas, compreendidas para poderem ser solucionados os problemas que envolviam esse mau hábito. Então, a grande maioria das pessoas que comem em excesso ou que tem algum vício, que nem é a questão da compulsão alimentar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Elas estão programadas, elas estão condicionadas a buscar esse prazer, essa compensação, que nós já vamos falar sobre isso, e fazer esse caminho de fuga, mas existe algo que precisa ser conhecido, que está por detrás desse engordamento, certo? Que é o emocional de cada pessoa. Então, eliminar peso e não voltar a ganhar precisa estar envolvido em conhecer-se a si mesmo. E eu concluí, muito atrevida que eu sou, que aquele curso ele não continha a verdade a respeito destes factos, que aquelas pessoas elas iriam engordar novamente, embora o marketing que vendia o curso e que estava formando vários profissionais que eram pessoas que haviam tido resultado com o emagrecimento. Eu até mudei o nome, eu não cito também muito a especialização, porque é coaching, isso é uma coisa que multiplicou bastante. Eu me dei licença para chamar especialista em emagrecimento inteligente. E criei, digamos assim, a minha própria maneira de trabalhar. Se eu disser para vocês que existem técnicas e ferramentas que nós vamos aplicar com todos igual, para que você possa eliminar peso e manter-se com o peso ideal, eu estou mentindo. Porque todo o trabalho da Simone, seja focado no emagrecimento ou focado em outros objetivos, a minha psicoterapia ela é muito personalizada, sempre será. Porque cada pessoa é única. E ela não vai poder ser tratada de uma maneira igual às outras. Cada caso é um caso, então não existe nem, caríssimos, uma consulta que possa se repetir. Então não vale diagnóstico. É sempre algo novo que precisa ser conhecido. Então a nossa grande conclusão foi, ao fazer essa formação, é que, havendo a mudança de dentro para fora naquela pessoa que deseja emagrecer, entre aspas, e a superação dos problemas, sim, aí cessa o vício. Se não, não cessa o vício. E o que acontece então? Eu vou falar depois e melhor sobre isso, mas pode acontecer até uma transferência de um vício para outro, mas não cessa. Uma breve pausa aqui, eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão entrando conosco, estão passando por aqui. Vou cumprimentar a Luana, vou cumprimentar a Mari. Ah, Mari, querida, você sempre acompanhava as nossas lives a partir de 2021 ali. Eu me lembro de você, lá da Universidade de Estudos Avançados. Ah, Leoni, querida, quanta saudade, mulher maravilhosa, um ser humano admirável. O Igor está conosco.
Vocês escrevem-se os nomes de trás para frente para trás, de trás para frente, e eu não consigo ler. É a Lúcia Rodrigues, é isso, o nosso Calvin, que é o nosso social media. Se eu for contar para vocês, eu vou falar, eu tô chique nos últimos. Eu tenho alguém agora que me incomoda, que é o Calvin, que resolve os meus problemas, que está impulsionando esse trabalho aqui junto às redes sociais da Simone. Um abraço, querido. Olha, o que ele tem de paciência comigo não está nem na revistinha, viu? A Mariane, é isso. A Simone e a Denise. Então, meninos, meninas, estão passando por aqui. Podem convidar aí pessoas que vocês já sabem que estão interessadas em eliminar peso e permanecerem magras, viu? Porque nós vamos concluir aqui com informações de muita relevância para essa finalidade com vocês. Então, esse curso, ele não falava de nada disso, né? E foi então nele que eu compreendi que, apesar do marketing, as pessoas voltariam a ganhar peso. E com o tempo era mesmo o que isso acontecia. Eu fiquei lá pensando, né? Esses profissionais, eles vão acabar se decepcionando, isso não é suficiente, essas pessoas vão voltar a ganhar peso, e isso é uma despropaganda, né, para qualquer profissional. Então, eu aproveitei o curso, foi através dele que eu recebi essas clarezas, mas nós não estudamos decorando, nós pensamos sobre tudo que nós estudamos e aplicando os meus casos, e até porque eu já tinha, né, ali por aí, mais de 15 anos já na época de consultório, então eu vi que se tratava da mesma psicoterapia que eu deveria continuar aplicando para as pessoas, que era o que algumas delas, né, acabavam enveredando pelo caminho do vício, da compulsão alimentar. Então eu decidi aplicar a minha psicoterapia com eles e investir na solução dos problemas, dos traumas, as frustrações adquiridas e ajudar essas pessoas a mudarem de vida, sim, para que o peso seja consequência da sua mudança interna. E aí é que entra uma coisa interessante, né? E bastante importante ser citada. Caríssimos, é que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não desejam mudar. Que quando nós falamos em resolver o problema, ela corre. A pessoa corre, ela não quer mudar, né? Então, a nossa parte nós fazemos, mas aquela pessoa que não deseja, que nós entendemos que muitas vezes começa a mexer e a pessoa ela não segura aquilo. Mas dói, Simone, pode doer? Pode, mas eu tenho alguns casos, né, de histórias muito belas, de grandes guerreiras. Nessa questão do peso, a maioria da minha clientela é mulher, não somente, mas que elas tiveram momentos de eu vou desistir, eu não vou conseguir, mas simplesmente elas não desistiram. E foi lindo porque tudo foi tratado antes de elas poderem dizer: Simone, agora eu vou começar a mudar a minha alimentação. Eu agora, né, eu estou em condição de começar aqui. Mas quanta psicoterapia já havia sido feita? Quantos problemas diversificados, relacionados a tudo que nós vamos passar aqui hoje? Vai dar tempo? Vai dar tempo. E então o peso vinha por último e era consequência de tudo mais. Então foi lindo e elas conseguiram sim, mas com bastante persistência. Agora, perguntem para mim se essas pessoas são candidatas a retornar com o peso que tinham. Elas não retornam. Muito dificilmente, viu? Mas porque foi trabalhado todo um contexto de vida. Mais uma pausa para cumprimentar pessoas que estão aqui entrando. O Wagner, a Adriana Beckhauser, o Gabriel querido. Boa noite, Gabriel. Sexta-feira nós vamos tomar chá.
eu e o Gabriel, a Silvana, a Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes eu não conheço. É minha mãe. Ela acabou de entrar na live. Agora eu tenho que mandar um beijo para ela, é minha mãe, Maria de Lourdes. Quem mais? Lavínia, boa noite. Muito agradecida por vocês estarem passando por aqui. A live vai ficar gravada, nem vou falar, né? Senão vocês começam a ficar confiados. Chamem os amigos aí, chamem as amigas, mandem aviãozinho. A ansiedade está envolvida nas questões de compulsão alimentar, certo? Então são pessoas compulsivas por comida que em algum momento, é aquele momento que nós conversamos assim, é o momento gula, o momento da orgia alimentar. Sério, a pessoa vai para lá e agora eu tenho que comer, eu tenho que ter esse momento, né? Qual é o sentimento que está envolvido na maioria das vezes? Adivinhem vocês, ansiedade. É porque essa ansiedade traduzida, ela é o medo, e esse medo é inconsciente e ele não é conhecido, ou seja, as pessoas não sabem do que elas têm medo. Elas têm medo do futuro, elas têm medo de não resolver o problema, elas estão fugindo do problema, mas elas têm medo e vão para a comida, certo? Então, pessoas que comem buscando uma sensação de alívio e prazer momentâneos, eu coloquei isso lá nos stories, não sei se vocês também participaram lá, mas são dois tipos de sensação que essas pessoas buscam. O alívio da tensão, né? E o prazer momentâneo, que essa comida calórica ela proporciona, mas é momentâneo e tem uma química envolvida aí e um trabalho no cérebro, certo? Envolvendo hormônios do bem-estar. Então, é um descarregar de dopamina que momentaneamente vai deixar aquelas pessoas satisfeitas. Mas o que elas vão fazer na sequência, quando essa satisfação baixar o nível de dopamina e a satisfação sumir, porque ela era artificial e a pessoa não está realizada na vida, ela deveria estar produzindo esses hormônios do bem-estar, não é? Com objetivos de vida, com outras coisas que ela quer alinhar na vida dela, mas ela não está conseguindo nem identificar o que, quanto mais fazer. Ela vai para a comida. Então, aquela sensação cessa, ela é momentânea, é muito rápida e a pessoa ela repete aquele ato suicida de comer compulsivamente e em excesso, muitas vezes por dia, em alguns casos. E tudo comida que nós chamamos, né, nós conhecemos como a comida lixo, eu costumo dizer, é aquela comida lixo, que é saturada, né, que não tem nutrientes, mas que é uma comida viciante justamente pelo teor calórico que ela possui de gordura, que é a gordura viciante no organismo. Então a pessoa não se nutre e vai buscando mais e mais sensação de prazer com essa comida, para que ela obtenha, então, mais uma vez uma descarga de dopamina no seu organismo e sinta prazer e bem-estar, ela vai comer novamente. Então, claro, né, que ela vai ter sobrepeso. Ela tem uma satisfação momentânea, como nós já falamos para vocês, e aí entra o que nós conhecemos como um círculo do vício. É um círculo vicioso, ou seja, ele não acaba, nunca resolve o problema e a pessoa volta sempre para o mesmo lugar sem resolver as causas do problema. Então, quando acabou a dopamina, né, a pessoa volta a buscar mais dessa sensação prazerosa e ela vai para a comida. Nós chamamos isso de fome emocional. Alguns profissionais da psicologia trabalham também com essa nomenclatura e é bem simples de identificar. Então a pessoa ela não está mais comendo porque ela quer se alimentar ou ela tem fome orgânica. Ela foi ali, ela fez a refeição e ela sabe o equilíbrio dela, né? Ela tem saciabilidade, ela tem controle da sua saciabilidade porque ela está em equilíbrio. Não, ela está comendo em excesso porque ela tem um desequilíbrio de fundo emocional. Então ela não come mais
por fome física, fisiológica, é fome, a chamada fome emocional, e isso tem a ver com os traumas, as coisas que ela tem não resolvidas consigo. E é isso que nós vamos checar. Então, o vício não resolvido é algo muito interessante. Eu disse que eu ia tocar nesse assunto e agora eu vou tocar. O vício que ele simplesmente é tratado na superficialidade e não nas suas causas, então atacando os sintomas, fazendo exercício de reprogramação e meditação e só isso, a pessoa pode parar com a compulsão alimentar, mas ela vai começar a dar vazão a um outro tipo de vício. Então acontece uma espécie de transferência, ela para com a comida em excesso, mas ela pode ir para onde? O cigarro, a bebida, a internet, no caso das mulheres também as compras, que é mais, as mulheres são mais propensas a uma comprinha, porque nós mulheres gostamos muito de comprar. Simone, é errado comprar? Claro que não, nós estamos falando aqui de tudo que é em excesso, ok? Então sim, há pessoas que nem perceberam, mas elas compram em excesso, e isso é também uma forma de estar tentando se compensar de algo que ela não conhece, que na vida dela não está alinhado, por insatisfação. Pessoa insatisfeita que compra por vício. Então a transferência da comida vai para um outro hábito não bom se não for resolvido nas suas causas. Coisa mais comum que tem é alguém que parou de fumar, agora ela começou com a comida. Ou ao contrário disso. Então, as pessoas comem em excesso como uma forma de fuga. Primeira coisa, muito presente nas nossas psicoterapias, verificar isso. É uma tendência que certas pessoas têm para evitar, elas evitam o enfrentamento, das pendências da sua vida. Elas tiram o foco do problema. Elas evitam dor, e isso é do humano, Isso é do programa humano de sobrevivência. Evitar a dor e buscar o prazer. E normalmente, claro, que se o prazer é fisiológico, ele é momentâneo. Ele vai passar. Que ele está baseado em sensores. Aliás, todo prazer é baseado em sensores. Está envolvido nos sentidos e sensores. E não está errado ter prazer. Mas nós estamos aqui falando sobre o excesso que prejudica, e pode levar alguém a adoecer. Porque a obesidade, ela é uma doença. Nós sabemos disso. Então essas pessoas, elas evitam encontrar aquilo que nós vamos denominar aqui de suas trevas, o lado obscuro. É aquilo que muitas vezes tem algumas pessoas que não vão mesmo querer mexer. E por isso elas não vão superar. Elas querem o quê? Elas querem os paliativos, elas querem aquilo que seja rápido, um caminho rápido de solução. Aí nem seria uma solução, seria um paliativo, algo para aliviar. Então não é incomum as pessoas nos perguntarem: Simone, como eu vou controlar a ansiedade? As pessoas querem controlar, E isso, como eu sempre venho falando aqui, não é exatamente o caminho do nosso trabalho. Nós podemos ajudar vocês a muito mais do que controlar, e sim a resolver-se consigo mesmo, as suas pendências, seus problemas, suas insatisfações, suas inseguranças, e então não precisa mais controlar nada, não precisa mais tentar controlar quem está controlando você, que é a chamada mente. E o vício, ele também é um automatismo pela repetição, mas com causas
nessas insatisfações, é o que levam, né, esse vazio que cada um tem. Então muitas pessoas infelizmente buscam um caminho mais fácil e elas não vão dar conta de fazer. Elas não querem, elas desistem, elas inventam desculpas e elas preferem ficar com a comida ou aquela fonte de prazer e ficam. Mas muito por isso, por não querer ter o trabalho de mudar. Porque é verdadeiro que mudar desacomoda e é desconfortável no primeiro momento. A verdadeira realização na vida, as verdadeiras satisfações que nós experimentamos, elas não são nem momentâneas e elas não vêm fácil, de nada fácil. É com luta, né? E é sim abrindo mão de muitas coisas, pessoas e situações que nos fazem muitas vezes sofrer, que atrasam o nosso viver. E essas mudanças que são evitadas por essas pessoas que fogem de si mesmas. Então é premente no humano também o desejo de controle, né? Também é por fuga que as pessoas querem maneiras de controlar a ansiedade, né? Mas muitas não querem ir fundo dentro do seu psiquismo e fazer a psicoterapia do emagrecimento. Então elas evitam encontrar as suas fragilidades, as suas inseguranças. E elas fogem. Então aí é que entra agora, assim, o ápice da nossa live, Simone. O que é que as pessoas desejam encontrar, afinal? Aliás, o que as pessoas elas evitam encontrar, afinal? Perdão. O que elas evitam? Vamos para a prática, certo? Por exemplo, a pessoa ela está comendo para preencher uma insatisfação por um casamento infeliz. Então vocês conseguem imaginar o que implica a pessoa ela encarar-se a si mesma que o casamento dela não é bom. Às vezes até nunca foi. Como uma imensa maioria de casamentos não é. Mas o casamento é uma instituição, envolve ter família, envolve filhos, tudo isso é muito bem compreendido. Mas vamos imaginar que ali está a fonte de insatisfação, de sofrimento, de frustração daquela pessoa que está, comendo em excesso. Então, por que ela evita enfrentar? Porque senão é bem possível, caríssimos, que essa pessoa ela vai chegar em algum momento e ela vai concluir que ela vai precisar encarar uma separação, que não é nada catastrófico. E aí as transições que são evitadas. Então, a mudança, tem muita coisa em jogo, tem filhos, tem família. Então a pessoa ela recua. Mas não está solucionado o problema. Não vai solucionar. Que fique bem claro. Mas nós não estamos aqui condenando ninguém, nós estamos compreendendo. Só quem é casado ou foi casada que sabe o que implica em tudo isso, como é difícil, E outros problemas que as pessoas evitam encontrar dentro de si e que podem ser as causas do seu engordamento emocional, problemas com os pais na família de origem, os chamados traumas. É porque há sim, em toda a minha atividade como psicoterapeuta, eu encontrei muitos filhos e filhas mais adultos do que os próprios pais. E muito traumatizados pelos pais. Filhos que muitas vezes têm que segurar a barra de pais, ser adultos enquanto os pais não estão sendo.
e famílias conturbadas, muitas discussões. Aí entra também a questão do casamento não resolvido e a separação que não acontece, né? E eles muitas vezes estendem relacionamentos até mesmo abusivos, traumatizando filhos. Sim, e há pessoas que têm no momento presente compulsão alimentar por traumas que aconteceram na sua infância e adolescência, quando conviviam dentro da sua casa, na família de origem, junto com pai e mãe ali. Que dava de tudo. Entra aqui a questão do alcoolismo, da violência doméstica em função do próprio alcoolismo. Quantas moças e até rapazes eu tratei, não só com foco em emagrecimento, mas eu tratei me contando as histórias, aquela velha história do alcoólatra, o pai alcoólatra que chegava em casa alcoolizado e traumatizava todas as pessoas. E colocava para correr de casa muitas vezes. Batia na mãe, às vezes batia também nos filhos, há casos e casos. Isso está envolvido, Simone, em emoções que podem fazer uma pessoa desencadear uma compulsão alimentar? Sim, está. Mas tem solução, certo? A coisa mais comum também que existem as pessoas irem para a comida para compensar-se são carências afetivas. Então, sim, muitas pessoas não desejam mexer nas suas carências afetivas. Sabe aquela pessoa carente? Pessoa carente é assim, ela é carente em tudo. Ela precisa ser vista, aceita, notada, ela sempre tem a sensação de que isso não está acontecendo, ela tem muito medo de rejeição. São pessoas que podem, por exemplo, querer estar sempre namorando, ou achar que vão ser felizes e realizadas só se tiverem alguém do seu lado, um namorado, uma namorada, enfim, porque são pessoas carentes, terminam um relacionamento, já tem que estar engatilhando o outro, porque busca no outro algo que não tem dentro de si. E mexer em tudo isso requer trabalho, requer coragem. O consulente de sucesso na psicoterapia, pelo menos na minha, é um corajoso e é um vencedor. O medo também que muitas pessoas evitam, olha, vejam só vocês, de amar por medo de sofrer. Quem nunca? Quem nunca? Por trauma, de relacionamentos anteriores, aí entra aquela questão da sabotagem, que já foi tema de nossas lives anteriores ali nos idos de 2020 e 2021. Nós falamos sobre isso. Então, a sabotagem daquilo que é a coisa mais gostosa do mundo, que é se relacionar, que deveria ser vivenciado somente com prazer, mas algumas pessoas têm medo. Medo por quê? Medo porque fica um registro de que isso que deveria ser encarado como algo tão agradável, gostoso, prazeroso, e a pessoa traumatizada, que ela amou e sofreu, então ela registrou que amar é sofrer, então ela evita o encontro com um parceiro, uma parceira, enfim, homoafetivo, heteroafetivo, homoafetivo, que nós vamos aqui agraciar, nós vamos aqui englobar todos, e também quem não gostar, não gostou, mas a pessoa evita para não sofrer e sabota-se. Também é problema nessa questão aí da compulsão alimentar, uma não superação de uma separação. Sabe aquela separação que não foi bem resolvida consigo? Isso nem é comum, Simone, isso não acontece. Por isso que eu digo para vocês, quem não passou o aviãozinho aqui dessa live, deveria ter passado. Então, caríssimos, há pessoas que
O ex foi, a ex foi e ela ficou. Ficou aonde? Ficou ali, né? Ela não superou. Então, a vida dela, a vida afetiva, fica estagnada, ela fica ali ainda vivenciando aquela perda, aquele luto, porque uma separação é um impacto que também gera luto, né? E sim, isso vai poder desencadear o hábito da compulsão alimentar, sim, nessas pessoas também. Então, precisa ou não precisa tratar? Precisa ou não precisa estudar, conhecer e resolver o contexto? Precisa. Se não, fica na superficialidade. Se não acontecer isso, é um caminho para muitas vezes o agravamento desse vício ou a construção de outros, de mais de um. Uma outra situação que pode desencadear a compulsão alimentar em uma pessoa, a perda de um ente querido. E vejam vocês que estes factos todos, né, quando eles vão ser analisados em psicoterapia, eles remetem a um passado que muitas vezes até é bem distante. Quantas pessoas estão no momento presente se alimentando de maneira suicida, né? E ganhando peso e enveredando para uma obesidade. Essas pessoas têm perdas registradas que foram acontecimentos do seu passado e estão lá, estão ainda, porque tudo que nós vivenciamos, sempre estou dizendo a vocês, fica registrado em nós, certo? Em forma frequencial. E uma vez não superado, fica aquilo, ainda é presente. É um passado que se faz presente, né, uma vez que aquela pessoa não superou. Vejam bem outra situação que pode levar à compulsão alimentar. Ah, sim, crise financeira, como uma falência, um desemprego. Isso também, a pandemia trouxe aí o agravamento das situações financeiras das famílias, das pessoas, em função, né, da própria crise econômica no mundo inteiro vivenciada. Então, olha o aumento da ansiedade, o aumento de casos, né, de transtornos psíquicos desenvolvidos, sim, por causa de questões financeiras. É aquela retirada da segurança que faz com que as pessoas sintam-se seguras em um trabalho, né, com a perspectiva de crescer. E essas pessoas perderam o chão. E sim, isso pode, uma vez, até mesmo criar um trauma, um engrama em si, e ela pender para desenvolver um mau hábito, que é aqui um vício de comer em excesso. Outra coisa, a dificuldade de encontrar, então, aí também uma profissão. Aí vem a questão muito do jovem, que eu atendo jovens, né, com esse tipo de dificuldade, trazendo para mim, entre outras dificuldades, essa questão da dúvida pela profissão que lhes tira um sentido para a sua vida, a motivação, principalmente nessa idade, que é a idade de estar querendo enveredar pela descoberta da profissão, de um trabalho que os realize. Hoje os nossos jovens não querem trabalhar mais somente para ganhar dinheiro. É muito característica dessa juventude de hoje que nós temos, os NET, então os nômades digitais e tantos outros. São jovens que nas empresas eles buscam muito por satisfação pessoal, né? Então, senão só o dinheiro não vai motivá-los. Então dá frustração.
E muitos jovens que eu atendi tinham bloqueios, mas eles tinham uma vocação, tinham um desejo por determinada profissão, porém bloqueios que impediam que eles aceitassem aquela profissão como algo sendo possível, até mesmo muitas vezes assim, olha, eu não vou ganhar dinheiro com isso porque alguém falou, e esse alguém foram os meus pais ou alguma autoridade, e eu tenho medo. Ou ele mesmo, né? Escolhe muitas vezes um trabalho que não ama, mas porque aquele trabalho dá dinheiro, seja um concurso, vai ser bancário, vai trabalhar no escritório de contabilidade. Imagina ser um advogado, né, frustrado, um médico que não tem vocação e apenas por dinheiro e acaba se frustrando também. Então é possível que essa pessoa se compense. Também é um sintoma, né, que pode ir lá, nós vamos fazer um estudo na linha do tempo com essa pessoa, vai desembocar ali na questão da frustração profissional. E por último, e o mais importante, e que eu gostaria de deixar registrado aqui, é que determinadas pessoas, elas conseguem até mesmo acessar algo que eu chamo de maior, né? E algo que algumas pessoas especiais, elas conseguem sentir, e justamente porque elas são especiais, e que é a falta de um sentido maior para suas vidas. É algo que fuja do padrão do que a maioria das pessoas estão fazendo. Algo a mais, né, do que todos fazem. Sabe, assim, para que eu vim no mundo? Será que foi só para alimentar um sistema, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar coisas e fazer tudo igual, certo? E comemorar datas festivas e trabalhar, ganhar dinheiro, ser apenas profissional, fazer sucesso. Ah, mas como assim, Simone? Fazer sucesso não é um objetivo? Não é algo que nós devemos buscar? Será que só isso preenche? Então, há pessoas que questionam por um sentido maior da vida, né? Há vários profissionais falando sobre isso lindamente também nas redes sociais. Então, é algo que eu vejo que é lindo e é importante que esteja acontecendo. E que essas pessoas justamente, elas acabam muitas vezes enveredando por uma psicoterapia para se questionarem enquanto ser humano e a sua importância nesse mundo e acabarem descobrindo então que elas podem fazer algo mais importante, de mais valor e mais nobre que deixe na vida das pessoas, ou que deixe no mundo uma marca maior, né, da sua importância por aqui, ao passar por aqui. Então nós vamos entrar numa discussão aqui que já entra no nível de profundidade, né? Tem pessoas que não têm, mas há pessoas que têm. E sim, vocês podem também ficar aí pensando, né? Pensem sobre isso. Será que a vida, né, é apenas trabalho, ter alguém, casar, ter filhos e eu escrever livro, né? E plantar uma árvore, né? E viajar, aproveitar a vida e tirar fotos, né? Sempre nos mesmos lugares que todo mundo vai para registrar nas sociais. Será que isso é um verdadeiro sentido da vida para quem busca algo mais? Será que isso vai preencher? Há pessoas que muitas vezes elas estão tristes, desmotivadas, e é exatamente porque elas têm algo maior a descobrir a respeito do que a vida é e um sentido diferente, que possa algo além, desconhecido e muitas vezes não buscado,
e não questionado, mas que uma vez que esse questionamento possa ser provocado, ela conecta com algo muito belo em si, que poderíamos dizer até divino. Então, essa forma de compensar-se através da comida, ela pode deixar nas pessoas esse desconhecer-se de si mesmo, essa frustração grande de estar com sobrepeso, e quanto mais elas comem e quanto mais elas querem repetir aquele ciclo vicioso de se comer compulsivamente, e elas ganham mais peso e a satisfação é momentânea, mas elas sentem muito desejo, muito sentimento de culpa o pós fazer isso. São caminhos, né, que nós não podemos ficar apenas na superficialidade e tratando sintomas e passando e orientando técnicas e exercícios para as pessoas e igual para todo mundo. Isso não é possível. Então, caríssimos e caríssimas, eu vou terminar essa live de hoje dizendo a vocês que o emagrecer o seu cérebro, ou emagrecimento inteligente, que assim eu denominei o meu trabalho com psicoterapia, nessa questão do emagrecer de dentro para fora, ele é algo que envolve muito mais do que olhar para o seu corpo somente. É algo que envolve olhar para dentro de si, que é o que verdadeiramente importa, certo? E isso não é fácil de se encarar, mas é possível. Então, eu vou ficando por aqui. Nós retornamos na próxima terça-feira com mais uma live com um tema diferenciado. Eu deixo meu forte abraço para todos vocês e grata por terem passado por aqui.